Estamos aqui no programa Zero, o Rota de Fuga Zero. Sejam todos bem-vindos. Estou com o Anderson e nesse Zero a gente vai fazer as apresentações, né, sobre quem é o Fuga. E é claro, né, eu tenho que agradecer ao Anderson e à agência etc. pela oportunidade, né, porque ela está viabilizando esse sonho, na verdade, né, esse projeto que estava no papel. Não é, Anderson? Isso aí, Fuga. Parabéns inicialmente aí pelo teu... Tu prefere que eu te chame de Ander? Cara, pode me chamar de Ander. O pessoal tá Isso acostumado a me aí. chamar de Ander. Então tá bueno. Parabéns pelo episódio 0 do podcast Rota de Fuga. Eu acredito que vai ser um sucesso, vai ser fantástico. Primeiro porque você é Show. um baita de um comunicador. Eu que sou das antigas aí de Frederico, te acompanho há muitos anos, desde quando tu começou na rádio, com o programa Número do Legal. Rock, é muito bacana. E eu tô aqui, pessoal, porque para servir um pouquinho de âncora aqui pro Fuga, mas na verdade esse podcast Zero aqui é dele e a apresentação é sobre ele. Então, cara, eu vou perguntar para ti, Fuga aí, quem é o Luiz Carlos Vaz Guimarães, o Fuga? Então, eu podia falar sobre a minha família ou ainda sobre a minha origem, mas eu prefiro falar a partir de 1996, que foi o ano que eu cheguei em Frederico. Portanto, Uhum, esse ano eu estou em Frederico há 30 anos. E nessa minha história de vida aqui, uhum, aconteceram várias coisas, né? Dentre elas, uma fuga. E essa fuga seria a busca de algo que, de alguma forma, trouxesse uma tranquilidade, né? Porque da onde eu vim, Erechim, nasci em Montenegro em 77, mas morei em Erechim por um bom tempo, tempo suficiente para haver esse convite, né? E a partir do momento que eu cheguei aqui, as coisas começaram a princípio ser turbulentas, mas tinha algo me esperando, que era essa fuga, o sair do automático. Só que o sair do automático, né, buscar a rota de fuga, que não é fugir de algo, mas fugir para algo. E é isso que é o mote principal do programa, trazer pessoas, né, que se identificam com essa ideia de buscar viver de fato. Então aqui tinha, digamos assim, um manual para mim desenvolver isso. E com a uhum, música, que sempre foi minha aliada, minha parceira, entre outros adjetivos, uhum. eu desenvolvi muita coisa. Que talvez em outra cidade, em outro lugar, fosse diferente. E talvez nem acontecesse. Mas aqui aconteceu de uma forma muito bacana. Por isso que eu também chamo Frederico do corredor, lugar onde a Uhum, gente passa. Não significa que a gente fica, mas enquanto a gente ficar, aqui a gente descobre coisas. Para mim foi uhum, isso. E esse é o Luiz Carlos Vaz Guimarães, que assina também Fuga uhum. e de alguma forma linka com diversas coisas, não só a música, deixando bem claro, embora eu seja conhecido pelo rock e suas vertentes, né? Acho Uhum. que seria isso. Que idade tu tem hoje, Fuga? Eu estou beirando 50, esse ano eu O faço que é o Beirando? Beirando é quase caindo lá, 49. quase caindo lá nos 50. Então Olha, tu chegou aqui com 20 anos, eu tava quase fazendo 20. 19, né? Foi no dia 10 de outubro de 96. Isso aí, cara. E aí, cara, tu chegou aqui, tu tinha na tua cabeça uma expectativa de que você seria um cara que ia viver a comunicação aqui em Frederico durante esses 30 anos, não só em rádio, mas a comunicação em si, por meio de eventos e tal, que você é o fundador do Na Mira do Rock, que é um festival que está completando agora há quantos anos? O Festival 21, o 21, programa de rádio que originou, no caso, 22 anos. 22 e 21 de festival. Isso. É. Quando você veio, você passava pela tua cabeça assim, cara, Frederico vai ser o lugar que eu vou ficar enquanto não rolar a fuga. Eu vou ficar e eu vou me estabelecer lá, as pessoas vão me conhecer
por causa do rock and roll e suas vertentes, que nem tu diz, e por causa do Na Mira do Rock e todos os outros eventos que você se envolveu também. Agora, depois a gente pode conversar um pouquinho, você está envolvido com alguns eventos de motoclube, isso é muito bacana, né? Mas você veio com essa ideia de Erechim, né? Sim. Ou não? Não te passava pela cabeça, as coisas começaram a acontecer, como é que foi isso? Então, eu já era envolvido com música lá em Erechim, né? Desde Campinas do Sul, que é uma cidade ali pertinho. E ali que eu conheci em Campinas do Sul muita coisa, mas eu era muito criança. Erechim eu já era adolescente. E eu trouxe de Erechim um pequeno background que me ajudou a desenvolver, que é relacionamento. Muito antes de existir a palavra networking, eu andei por diversas tribos e eu ia em busca talvez de uma identidade, talvez inconscientemente. E daí eu encontrei muita galera massa, né? Eu não era de uma turma específica. E aqui, da mesma forma, né? Eu gostava de estar na rua, no bom sentido. Um garoto da rua. Bacana, boa. E aí foi que eu, cara, tipo, mentalmente eu pensava em algumas coisas. Mais tarde eu vinha saber que tudo que a gente pensa pra A ou pra B acaba se realizando, né? E foi aí que eu lembro, quando em 96/97, eu não sei ao certo, eu tinha um amigo de nome Ricardo Pimentel, vulgo Pirata, e a gente sentou num muro de uma casa que existe até hoje, mas não tem mais um muro e sim uma cerca na frente. E de vez em quando eu passo na frente até para recordar, né? Ou quando passo recordo. Lá eu desejei, se eu continuasse aqui, eu teria que ter algo muito satisfatório, diferente, que é o chamado propósito que todo mundo fala hoje, que não é apenas dinheiro. O dinheiro é uma das energias, né? A gente bem sabe disso e é muito bom. Mas você tem que ter uma conexão com o lugar. E essa conexão passou a existir e muito mais a partir do momento que eu comecei a trabalhar efetivamente com as coisas que eu gostava. Numa loja de discos, no ano de 2000. E no mesmo ano, por sinal, nasceu a minha Comprei filha. discos de você, né? Oi? Comprei discos de você. Exato. CDs, né? Camisetas, CDs, é verdade. É. Camisetas. Posteriormente eu tive a E Lugose, depois né, que era teve uma a loja, loja, né, tua que reunia loja. as pessoas. Existia um movimento, Pô, e né? era muito legal, cara. Era muito legal Era mesmo. legal. Mas, cara, que bacana, cara. Eu acho que eu te respondi. Me respondeu, acho que sim, acredito que as pessoas. E outra, é o primeiro episódio, né? O episódio 0 aí. Você em outros episódios tenho certeza que vai estar sempre contando alguma história tua pro pessoal. Então tem Isso. muita história. Imagina, são 30 anos aí envolvido com muita coisa aqui em Frederico. A troca é muito legal. Cara, vou te perguntar aí, enfim, por que, de uma forma simples, mas por que quando você diz, cara, quero fazer um podcast e tal, e aí tu tava ali buscando essa ideia de nome e tal, e Rota de Fuga, lá no início tu deu uma pincelada do que seria o Rota de Fuga, mas em cima do teu nome, mas de fato, tem alguma coisa a ver com válvula de escape ou nada a ver com isso? Pois é, aí que tá. Talvez inconscientemente, né? Mas tipo, fazendo aquela volta ao passado, né? Eu lembro o dia que eu me intitulei, me coloquei como Fuga, né? E foi de uma forma muito doida, assim. Talvez eu estava querendo fugir do Luiz, porque Luiz existem muitos, né? E eu precisava do nome, entre aspas, de guerra. Uma marca. Uma marca, né? Você que trabalha, a gente que trabalha, né, com brand, a gente sabe o quão é importante a gente ser lembrado por algo. E eu acho que veio a calhar, sabe? Mais tarde eu descobri que tinha Fuga Sobrenome, enfim, Olha aí. nome de banda e, claro, nome de filme e etc. Boa. E daí o que que acontece? Eu, no meu íntimo, né, disse assim, cara, acho que ficou legal, cara. Quando algumas pessoas, né, me chamavam assim, eu acho que, tipo, era talvez uma validação que eu buscava. E, Então, dessa tua marca do Fuga, mas e o Isso. Rota de Fuga? e O podcast, Rota de Fuga. é baseado Válvula de escape. no nome, né? Eu acho que eu Mas deixa meio eu que ser, linkei, né? deixa eu ser um pouco chato aqui, então. Porque quando a gente vê assim no todo, no completo, Rota de Fuga, né? Dá essa percepção. Quando tu diz assim, Ander, vai ser Rota de Fuga, assim.
Sim. Então tu fica imaginando, pá, mas como é que é uma rota de fuga, né? Por isso que eu perguntei, é uma válvula de escape? É porque as pessoas só têm que passar por ali ou ali é só um caminho que tem que ir? Eu acho que dá pra filosofar um Claro. minutinho aí pro teu público, cara, Sim. porque eu sei que tu é um cara muito sensitivo em várias situações e eu senti esse podcast com um nome muito forte, em vários sentidos, Uhum. né? E aquela rua que parece que é só uma fuga, ela também volta, né? Sim. Então, se tu puder. É, como eu falei antes, o fuga talvez não seja o fuga de algo. Essa rota de fuga é o fuga para algo, né? Aham, Então, olha aí. fuga para algo é quando você define, você está se conhecendo e você sabe qual é o melhor caminho para você. É algo estratégico, entendeu? Não é banal. Só que daí, com o tempo, tu tem que viver, tu tem que ter ciência daquilo que tá ao teu redor, né? Daí tu vai pro macro, né? E enxergando isso, né, tu acaba voltando para si, entendeu? Daí tem a ver isso que tu falou, que é uma via de mão dupla, onde você vai Uhum, e você volta, descobrindo que você, de tudo aquilo que aconteceu, tipo, tu é parte disso. Por isso que se uhum, fala muito em jornada hoje em dia, né? Essa coisa de você curtir a jornada, porque essas lembranças, o bom é você chegar num determinado momento da tua vida e você ter as lembranças das coisas que você viveu e ver que as coisas fizeram sentido, que as coisas não foram em vão, elas tinham que acontecer para você chegar onde você chegou. E isso muito se fala hoje em dia, né? O uhum. pessoal fala muito de física quântica e é relacionado muito a você. O Bowie, o David Bowie fala, né, que é estranho. Não é exatamente como eu tô falando, mas tipo assim, você ir se tornando exatamente a pessoa que você deveria ser o tempo todo. Mas imagina você nascer pronto, né? Eu acho que até Uhum, você nasce pronto, mas é muita questão de você ir atrás, né? Você não desanimar, você aprender para você perceber o quão você faz parte desse universo, que você faz parte do todo, entendeu? uhum. E quando você é muito jovem, você não tem esse discernimento e a tua família às vezes não te dá essa explicação, mas as pessoas que tu vai vivendo, elas são parte desse movimento, né? Então Uhum. aí que essa rota, ela tá te conduzindo para uma descoberta pessoal. É você sair do automático, onde existe uma cartilha que não é escrita por você, e daqui a pouco você está sendo tudo, mais um pouco, e está deixando as coisas que realmente podem te fazer feliz de lado. E essas pessoas Uhum. que eu quero daqui a pouco, que estejam aqui, que eu desejo, que elas coloquem a partir de que momento elas iniciaram a rota de fuga delas, assim Uhum. como você, né? E a gente se reencontrou, né, Ander? E é muito É bacana verdade. isso. Por isso que eu digo assim, a via de mão dupla, ela é algo excepcional. Só que tu tem que estar pronto, não no automático, para perceber. É a chamada percepção, né? Entendi. Cara, olha só. Eu vou querer perguntar pra ti aí depois sobre o festival, enfim, que eu acho que é muito bacana, acho que a galera vai querer saber um pouquinho sobre o festival mesmo, né? Mas olha só, cara, sei que tu é muito orgulhoso e tal, né? E... Mas tu não é orgulhoso por você, tu é orgulhoso por uma pessoa. Ah, sim, sim. É, É a extensão da gente. é um pedacinho, eu tenho dois lá. Isso, que Quer bacana. falar um pouquinho da tua filha e tal, que tá aqui? Olha só, Isso, eu sou um profissional de marca, mas olha só quem fez aí foi ela. exato. É Luísa? Heloísa, a Luísa, muito querida. Aí eu botei aqui orgulho, ó, que eu sei que toda vez que tu fala, assim, eu sinto teu olho brilhar. Então, a Luísa foi quem fez o logo, né? E ela é uma pessoa que surgiu no ano que eu iniciei na loja que eu queria trabalhar, que é a Vitrola. Então, um dia antes dela nascer, eu iniciei na Vitrola. Foi em outubro. Uhum, Eu olha cheguei que em legal. outubro de 96. Em Uhum. outubro de 2000 eu iniciei na Vitrola, no dia 9. E no dia 10/10 ela nasceu. Quase às 10 horas da manhã. E a gente tem uma intimidade muito legal, né? Todo pai e todo filho, filha, tem isso. Às vezes mais, às vezes menos. Uhum. E por conta das circunstâncias que aconteceram nessa jornada,
tipo, só fortaleceu o nosso relacionamento. Porque eu olhei pra mim e como eu tinha vivido e consegui ressignificar algumas coisas. O filho é a chance de você ressignificar muita coisa. E hoje, quando saí de casa, eu tenho um pet, eu Uhum. tenho uma gatinha, eu moro com esse bichinho, E o nome? que é a Sophie. Legal. E a Luísa é digamos, o complemento como a Sophie é da minha família hoje em dia. Uhum. Entendeu? Cada uma numa proporção, de uma forma diferente. Mas quando eu Uhum. olhei, tava saindo de casa para vir aqui, e é sempre o frio na barriga quando a gente inicia um novo projeto, Uhum. eu, eu disse assim, bah, como é bom ter um bichinho, como é bom ter um pet. E daí eu lembrei da Luísa sempre. E é muito lindo ter uma filha, um filho. E hoje eu sei quão é emocionante ter um filho porque eu sou o pai. Então existe a empatia. Quando você vive a coisa que as outras pessoas vivem, você consegue sentir-se como elas. Daí quando tu vê na rua, você se emociona quando tu vê um animalzinho de estimação com o seu dono, com o seu tutor. E quando vê um pai, uma mãe, uma avó, uma pessoa que cuida do seu ente, tu consegue sentir. Então, essa coisa da empatia, o filho me deu, sabe? Então, eu sou muito grato. Dentre tantas outras coisas que a Luísa propiciou na minha vida. E que vai propiciar ainda, né? E então, eu me sinto melhor, um ser humano melhor a partir do momento que eu fui pai. Há 26 anos atrás, bem dizer. Vai fazer em outubro. Que bacana, Fuga. Cara, que bom ouvir isso. Eu sentia só isso, né? Quando você falava, né? Mas agora ouvir você falar, né? Pois é, tu é pai de Botar 2 meninos, é isso? E eles são bem novinhos, né? O Luca e o Mateu. Eu demorei um pouquinho pra sentir de verdade no coração o que é isso, né? Mas, cara, fiquei agora eu orgulhoso de você, cara. Isso é muito bacana mesmo, né, cara? Essa tua sensibilidade aí. Mas vamos dar uma guinada aqui, vamos Sim. voltar Você pra está me loucura. emocionando. Vamos lá. Cara, olha só, às vezes tem dono, né? Então eu acredito, né? Mesmo sem ter muita certeza, porque é preciso uma pesquisa disso, mas o Fuga, ele ficou conhecido em Frederico, aqui na região, né? E numa região até bem grande aqui, bem em volta aqui, por causa do festival mesmo, né? Na mira do rock. Então hoje, se tu sair na rua aí e perguntar, cara, muita gente conhece o Fuga, cara. É, ah, hoje conversei com o Fuga. O Fuga, conheço o Fuga. Todo mundo conhece o Fuga. Eu acho isso é muito bacana porque tu fortaleceu mesmo essa marca, né? E por meio de trabalhos. Às vezes é sem querer, mas o trabalho está acontecendo. Isso é fortalecer de fato a marca. E o Na Mira do Rock, ele foi o veículo, né, que levou esse nome aí para esse nome Fuga para vários cantos aí da região. Como é que surgiu a ideia do Na Mira do Rock? Assim, disse, cara, agora eu tenho um programa, eu vou meter um festival porque eu não tenho nada para fazer? Ou qual foi? Então, o Tá nada pra frio aqui, hein? fazer. Ah, tá sentindo frio? Eu nem tanto. Quando eu cheguei aqui, na verdade, as coisas vieram acontecendo e antes do programa veio eu trabalhar na Vitrola, que vendia discos, né? Vendia CDs, era uma locadora e era muito bacana lá. E ali eu conheci muitas pessoas. Antes disso, eu trabalhei num Uhum, bar também aqui por um curto tempo, né? uhum, Mas eu convivi com uma pessoa que me deu umas dicas legais e me ajudou, inclusive, a eu conseguir ter acesso à Vitrola, que na época tinha um outro nome, era CD e CIA. uhum. E daí ali eu consegui, né, com relacionamento, networking e tudo mais, ter essa possibilidade. E ali também eu conheci o diretor da rádio comunitária na época, e que continua até hoje, o Saudoso Ademir, Teles. o Ademir Teles. E lá dentro da loja, eu fiquei sabendo que estava inaugurando uma rádio nova e que havia possibilidade de ter Uhum. dentro da programação rock. E ali eu me alistei, a de se dizer assim. Ah, que legal. E daí, depois de um ano, né, eu tinha que comemorar. Daí fizemos a festa
comemorando com a banda Snake, do Ah, Murilo. que bacana, comemoração. E a partir dali que virou festival. O primeiro momento, na verdade, foi uma festa de aniversário do programa de rádio, que vai sair no livro, né? Que a gente tá escrevendo, eu e a Luísa e um pessoal bacana. Pô, a Snakes, você lembra o nome dos integrantes da Snakes aí pra citar pra galera? Sim. Naquela época que eles Murilão. estavam voltando, era o Murilo, o Natércio. Pô, grande Técio. Tive conhecido prazer de como trabalhar com Tércio. ele. Gente E finíssima. também os dois. gravar um pouquinho no estúdio dele. Grande músico, Pô. né? Fantástico. E daí o Juliano Bacher, que hoje toca no Garotas à Rua, e que era o guitarrista. Uhum. O Fernando Franciscato, o Jude. Pô, tecladista pra caramba, o Jude. E daí a Guta, que era irmã do Murilo, baixista, Baixo. né? Aham. Exato. E eram esses 5 que tocaram na primeira festa. A Snakes era muito, E na muito época, porrada na época, pô, muito bom, é isso aí. Eles representaram muito. muito. Foi no Clube Harmonia, Foi na no clube. boate. Tu lembra o dia? A gente fez no mês de julho, né? Que era o mês do rock, e continua sendo o mês do rock. Exatamente o dia, acho que era dia 7. E dia Pouquinho antes do 13. dia Ou foi mundial dia do rock. 13. Eu tenho cartaz Dia lá em 13 é o dia, né? casa. Então foi Foi para legal. então o festival nasceu para comemorar um ano do programa na mira do rock na comunitária. Cara, entendi. Olha só, passou então todos esses anos aí do festival. Foram quantos? No A minha total, meta, assim? que eu aprendi a ter meta com um rapaz chamado Ramiro Severiano, que é da Vitrola, um abraço pra ti. O Ramiro Teu é um baita parceiro cara. também, Pô, né? meu cliente, baita Isso cara. aí. Eu coloquei uma meta que eu queria 10 eventos consecutivos, 10 festivais, né? E conseguimos fazer. Em 2014 fizemos o 10º. Daí, depois, né, mudou algumas coisas na minha vida, enfim, um capítulo, né, Uhum. diferente. E daí, em 2017 eu voltei a fazer um festival. E daí depois teve mais um intervalo. E daí teve mais 3. 14 no total. Então são 14. Teve 2023. Em 2024 teve 2. A gente fez 2 porque completou tá. 20 anos de Uhum, programa. uhum. Então foram Festival 10. pra caramba. Um avulso em 17. Depois o de 23, que foi a volta, recapitulando. E 2 em 2024. Mas hoje é dia 11, não é? É. Hoje faz 11 do 3 2. anos do festival que aconteceu, logicamente, dia 11 de 2023. De fevereiro de 2023. É verdade. Fuga, olha só. Como você, por meio do Na Mira do Rock, o teu nome ficou muito conhecido, né? Essa marca se fortaleceu. Mas também, ao mesmo tempo, o Na Mira do Rock, para algumas pessoas, ele ficou muito restrito a um rock mais metal, mais heavy metal, algo assim. Eu acho que é mais o teu estilo, acho que é mais o que tu gosta, enfim. Mas como é que você enxerga isso? Porque o rock já é restrito para nós aqui em Frederico na questão de público. A gente sabe, Sim. infelizmente a gente sabe disso. Outro dia dá para bater um papo Aham. só sobre isso, com um convidado mesmo Sim. que vai ter aí coisas para falar sobre Claro. isso, né? Não comigo. Mas o Namira, ele ficou também marcado por não ser tão, vamos dizer assim, eclético dentro do rock and roll. Mas o pessoal adorava. A galera que Sim, sempre sim. foi, adorou e tal. Como é que tu enxerga isso agora olhando de fora, assim, de longe para a questão do evento? Então, deixa eu pensar o que eu poderia falar pra ti, que isso eu já falei pra algumas pessoas sobre. Fala a mesma coisa. E isso geralmente vem das pessoas que são mais do rock clássico, que é o teu caso, Pode ser. né? Que não quer dizer que tá errado, né? Mas, tipo, a resposta que eu poderia te dar, talvez eu mude, porque no livro vai sair algumas coisas. O livro que Vou anotar aqui. exatamente, é tipo um collab, na verdade ele vai ter a participação, tipo não, de diversas pessoas que passaram pelo programa e pelos eventos.
Então vai ter capítulo para tudo. Capítulo, né, sobre as pessoas que se conheceram e até viraram casais, né? Uhum. E Pô, imagino. capítulos de homenagem, de, enfim, respostas sobre. E lá acredito eu que vai ter respostas que vão casar com essa tua pergunta, Então vamos deixar entendeu? para descobrir lendo esse Mas livro. eu queria te responder de alguma forma, né? Deixa eu ver o que eu poderia te falar a respeito. Cara, na verdade é assim, ó, quando a gente não pensa só comercialmente, a gente acaba colocando Uhum. o coração, entendeu, nas coisas. Uhum. E, por exemplo, né, as minhas maiores vendas de CDs dentro da empresa que eu trabalhei, vamos chamar a Vitrola de novo, Uhum. foi com discos que eu adorava. Então, a forma que eu chegava e mostrava para as pessoas Era com alma. fazia com que elas conhecessem o produto, elas poderiam ouvir, né? Podiam ouvir na época, né? Uhum. Diferentemente que hoje é tudo na mão, né? Porque temos o celular e tudo mais, né? Tudo hoje é do lado. Então, Botava o fone, né? chegava uma pessoa lá, eu lembrava que ela tinha comprado um álbum em especial e eu dizia, bah, eu tenho um álbum aqui que eu recebi que lembra muito aquele que tu levou aquele dia. Quer conhecer? Daí eu abria e botava pra ela. Muito sutil a forma de vender. Era muito Uhum. mais demonstrar o produto para que ela soubesse que existia algo tão bom, talvez, né, quanto aquilo que ela já tinha levado. Então é uma forma de vender muito mais assim, de demonstrar algo, saca? Então é isso que eu fazia. E quando eu trouxe essas bandas pra cá, eram bandas muitas vezes que eu tinha um relacionamento com algum dos músicos, porque vieram bandas de diversos lugares pra cá e vinham excursões juntas. Uhum. E diferentemente do público rock tradicional, o público do hard heavy, na época pelo menos, eles eram muito parceiros e eles se organizavam em excursões muito facilmente. Então, de alguma forma, eu sabia que eu não precisava Uhum. contar só com o público daqui. Mas olha só, tu respondeu muito bem a pergunta, porque a pergunta que eu te fiz ela foi bem comercial. Eu não usei essa palavra, mas tu deu a resposta exatamente como era a pergunta. Porque você passou por isso e qualquer pessoa que venha daqui para frente fazer evento e as outras que fizeram evento para trás, linkado ao rock, seja ele qualquer estilo, Uhum. sofre, né? Passa por isso em Frederico. Então, o pessoal que daí deixa o coração um pouquinho pro lado e pensa na parte comercial, aí ele abre o leque. Então, eu achei muito legal a tua resposta, que a tua resposta foi, cara, não, vou fazer um evento daquilo que eu gosto. Não pensou o lado comercial, pensou naquilo que você gosta. E, obviamente, sempre teve público, Mas porque existia a públicos que amam. estratégia que no momento que eu comecei a pensar que as pessoas que gostavam desse gênero ou subgênero, elas eram bem unidas. Então, Sim. tipo assim, tá, eu vou fazer com aquilo que eu gosto, algo, mas eu vou ter que pagar esse algo e como é que vai ser? Então eu Uhum, tinha que ter alternativas. Quando você não uhum, trabalha com algo comercial, algo mais alma, você tem que ter alternativas para poder fazer acontecer, executar. uhum, E o que eu busquei foi mais ou menos o que eu fazia na loja, que é mostrar para a pessoa, instigar a pessoa. A partir do momento naquela época que a gente botava no Orkut e botava em outras redes, etc é e verdade. tal, jornal e Uhum, circulava, saía de certas cidades umas pessoas que eram tipo lobos solitários, né? uhum. Só que daí esses mesmos faziam amizade na festa e na outra festa eles já eram três ou eram Ah, quatro. encontravam a sua tribo, Exatamente, voltavam trocavam ali. ideias. Então, daqui a pouco eu via uma galera num grupinho, entre aspas, formada por pessoas de diversas cidades. E é isso que eu quero te dizer, que às vezes tu tem que ter estratégia, né? Na maioria das vezes, para fazer com que aquilo que você gosta represente você.
Mas posteriormente eu coloquei muitas outras bandas de vários outros estilos, nós, né? Sim. Porque o que que acontecia? Existia uma necessidade de variar, então tinha uma banda de um som mais pesado, uma de um som mais clássico, Uhum. som mais alternativo. Então reunia várias tribos, várias turmas que se relacionavam, né? Uhum. Então foi tudo, só que foi tudo fazendo, aprendendo, instintivamente fazendo também, né? E eu acho que é por que isso? Porque a gente se identifica, então a gente percebe, e isso é do Martin, que o produto mínimo viável, ele tem que ser colocado em prática e depois você vai aprimorando para que ele chegue, talvez não na perfeição, mas mais próximo daquilo que talvez seja aquilo que atende o mercado. Daí Uhum. entra o comercial, né? Então a gente aprende. Hoje eu sou um cara mais velho, mais vivido, e eu sei que é necessário ter uma fórmula, uma medida que tenha a Um essência, equilíbrio. um equilíbrio, que tenha a essência e que tenha o que o cenário, né, da tua cidade, do teu lugar, né, mostra. Mas olha só, agora ouvindo você falar, me veio na cabeça aqui. Tudo bem buscar esse equilíbrio comercial depois, dar uma mudada, dar uma mexida, assim, mas tu deixaria acontecer com o Na Mira do Rock, ele se transformar num Rock in Rio e trazer a Ivete Sangalo, assim? O Rock in Rio, na verdade, ele nunca foi só rock and roll, né? Mas ele já foi bem mais rock. Ele teve noites específicas. Roberto Medina, quando lá em 1985 ele publicitário fez, Uhum. ele fez de uma forma muito legal e era uma época que estava bombando várias bandas no mundo e nós estávamos saindo de uma ditadura. Então todo mundo estava querendo ir para um show. E muita gente não sabia nem direito Tipo um quem fim que de era a pandemia, banda. assim. Hã? Tipo um fim de pandemia pra galera. É, mas demorou. Claro. Tanto é que eu fiz em. Hoje tá fazendo 3 anos aquele evento de 23 e aquele evento não foi tão bem sucedido assim. Mas foi, tipo, em questão de público que eu esperava mais. Historicamente foi o evento que talvez foi mais investido e que proporcionalmente o que foi? Foi menos público. Uhum. Mas isso é experiência, a gente precisa sentir. E creio que eu agi com bastante emoção. Até porque eu fiz um fevereiro da vida e fevereiro é carnaval, né? Então eu ousei, só que era uma volta da pandemia. Então, essa sede, né, de ir com muito, né, Uhum. muita velocidade, né, acaba às vezes estragando tudo. Mas voltando ao Roberto Medina, é um cara que eu admiro muito e com o passar do tempo ele fez o The Town. Existe o Rock in Rio, que é do Rio, já fala, e o The Town, o que é São Paulo, que atende coisas que talvez ele tenha deixado para trás no Rock in Rio. E quem cuida do The Town, se não me engano, é muito mais hoje a filha dele, né? Que é a Roberta Medina. E eu acho que da empresa deles é ela que está à frente, né? Então eu digo assim, essa coisa de você ter sucessores, ter a sucessão ok, é muito bacana levar. Eu me espelho, de certa forma, mesmo que indiretamente, muito em pessoas assim, que conseguem trazer outros para fazer parte de um pensamento. Bacana. Então, ainda que não tenha muito rock and roll, existe o quê? Existe oportunidade para o rock and roll e olha-se o mercado para que o evento não morra. Porque se a gente pensar hoje só com paixão nas coisas, as coisas não acontecem. Diferentemente de uma época em que a gente estava estreando e que a gente precisava experimentar para aprender. Então é muito bacana tu olhar o cenário, o que foi, por onde passamos, o que é, e daqui a pouco dá para ter o produto A e o produto B. E em outras cidades, né? Essa coisa do marketing que a gente estuda e tá todo dia botando, né, em prática, nos faz ver o mercado da música como algo muito estratégico. É necessário ter uma visão estratégica, né? E antes da gente chegar para dar uma palhinha sobre o livro, vai ter continuidade? Vamos ter mais festival no Mira do Rock? Passa pela tua cabeça? Ou é um projeto que nunca vai morrer, mas daqui a pouco nunca mais vai acontecer?
que tu pensa sobre o Na Mira do Rock como futuro, assim? Então, o Na Mira do Rock, ele tem já muito tempo de existência, enquanto rádio e enquanto evento, e tem o site também, o .com.br. Tivemos Uhum. atividades paralelas, coisas que surgiram por conta dele. Acho que até a Paudiana, loja Lugosi, na época, surgiu por conta do evento. Paudiana. E isso, um evento internacional que teve em 2009, tu tava lá, tu sabe disso, cobriu. Então acho que eu vou estar no livro, né? Claro que sim, vai ter um capítulo especial lá. Sobre aquele cenário, aquela data, que era 11 de julho de 2009. Uhum. E ali foi uma coisa que para a época foi bem desafiador, né? E foi muito frio, era em julho. E a Bah, gente nem verdade. imaginava que ia ser aquele frio naquele dia, Uhum. né? Mas a gente queria fazer e era a data que se tinha. Então, quando tu fala em fazer, em continuar, eu sempre digo assim: os últimos que aconteceram, os dois últimos, principalmente, de 2024, eles só aconteceram porque houve uma volta do que aconteceu em 2009, que é uma junção de forças Uhum. para viabilizar. Então, eu te digo que há grandes chances, tanto aqui quanto em outras cidades, porque nunca foi feito em outra cidade, eu acho que Olha né, aí. tá em tempo, é Uhum. hora. Então, mas desde que se tenha um suporte, uma parceria, como aconteceu em 2024. E é isso que eu tô prevendo, assim, que aconteça. Frederico, eu tenho que ser bem sincero contigo, né? Na parte estrutural, nós não temos bons lugares Uhum. para se fazer. Porque quem me conhece sabe que eu sempre primei pela qualidade do som, conforto, Uhum. segurança. São várias coisas, né? E eu tenho que chamar os stakeholders para que eles façam parte desse mundo, né, com o melhor que eles têm a oferecer. Às vezes o ingresso, entre aspas, se torna caro, mas é porque Ah, tem existe qualidade, uma né? estrutura muito Exato. pesada por Então trás. quem enxerga o valor não acha caro, entendeu? Então a Uhum. gente às vezes fez mágica aqui Uhum. porque existia muito risco, né? E em 2009, né, o fato de ter saído na mídia grande, no ZH, quando o jornal É. tava Uhum. bombando, imagina uma página inteira, né? E o pessoal Uhum. do grupo, né, RBS, veio até aqui para cobrir, né? Eu me lembro como se fosse hoje os jornalistas, enfim, a tarde de Uhum. autógrafo, tu Uhum. lá envolvido, várias fotos, Bah, né? verdade. Então, tipo, sempre há chance da gente fazer, mas eu quero dizer que a gente tá aberto a outros gêneros e a outros estilos. Voltando à história do Medina do Rock in Rio, né? Tem alguns gêneros que eu não sou expertise, assim, não... mas posso um dia ser parceiro, quem sabe, né? Por que não? Mas o rock and Mas eu roll sempre vai acho ser a que tem essa trilha. experiência, sim, Fuga, né? Tu diz, não, não tem expertise e tal, mas eu acho que mesmo o teu evento sendo esse que sempre foi, ele te traz uma experiência para qualquer outro tipo de Ah, evento. claro. Porque a noite é uma coisa muito louca, né? Isso, Então acontece coisas que aconteceram no teu evento, né? Não isso. vem ao caso agora da gente estar tentando buscar algumas histórias, né? É, Tipo o Paul Diana muito louco, fora do ar, antes de subir no palco e tal, né? Que você isso. imagina a tensão, a pressão, porque para nós que É, estava ali fazendo cobertura já era sim, tenso, imagina para quem estava organizando o sim. evento, mas eu acho que tudo isso te dá uma experiência para que qualquer tipo de evento, outro Ah, evento, que é o sim. caso agora, Os que você foi. processos são muito Não, similares, mas que né? é o caso agora que tudo bem, o rock and roll tava ali em voga nesse evento aqui de Ametista, né, de motoclube, enfim, Sim, mas ele é um evento diferente, foi. né, então, e ali você já entrou sabendo de algumas situações que poderiam dar certo, que poderiam dar errado, por quê? Porque já traz uma bagagem, mas, cara, a gente é eterno aprendiz, né, eu acredito que tu Uhum. também aprendeu mais uma vez com outro evento, Opa, sempre tá ensinando, né. muito legal. Eu gostei muito da experiência, que foi bem intensa, e trabalhar com pessoas, né, que acreditam em você é muito bonito. Eu adoro essa coisa de oportunidade, né? Eu gosto de dar oportunidade para as pessoas e eu acredito muito que quando as pessoas veem o teu trabalho, né? Não foi à toa que a gente foi convidado, né? O Fuga Produções, Uhum. em Ametista, para fazer o Carlos evento. Ivanez, mandar um abraço pro meu mano. É,
foi muito pela rede de contato e o quão, né, a gente desempenhou bem o papel, né? Eu digo a gente porque tem a Luísa, tem uma série de pessoas que passaram pelo Fuga Produções e fico muito feliz. Um abraço para a galera da Ametista e o Carlos em especial por ter feito esse link, né, e tal, né? Grande Carlos. Evanês. Que legal. Fuga, pra gente ir. Eu sou o âncora aqui hoje no teu programa Isso, Zero. hoje é Pra você. gente finalizando, dá uma pitadinha sobre esse livro, qual é o nome do livro, qual é a ideia, ele inicia quando esse livro, quando você nasceu, ou esse livro é só sobre o Namiro do Rock, ou ele é sobre quando você veio para Frederico, eu não sei qual é que é a moral aí desse livro, o nome dele. Então, o nome do livro ainda não foi escolhido. A gente tem opções, né? Eu e a Luísa estamos vendo, estamos puxando à frente, né? Mas vai falar um pouco, é claro, do Luiz, criança, do Luiz, que não era fuga ainda, do rádio relógio que a minha mãe me deu, e que ficava no meu quarto, e eu ouvia a rádio Atlântida, né? Que foi uma rádio que me mostrou muita coisa, né? E a partir dali a TV começou a mostrar, 1991, né? Foi o segundo Rock in Rio. Ali daí acho que foi aquilo que me inspirou bastante, né? Daí eu conheci pessoas mais velhas que tinham discos, né? Daí eu gravava fita pra galera, daí eu queria dublar no colégio. Tarde de talento, o que tu vai fazer? Ô galera, vamos dublar o Guns N' Roses. E daí eu queria ser o Axl Rose, né? Daí eu chamava, daí tinha um grupo gaúchesco do lado lá, né? Dos vizinhos, daí a gente pegava o Ramé, Rodrigo Ramé e o pai dele, enfim, eles tinham esse grupo e a gente pegava os equipamentos e ia pra escola, botava o disco, botava umas roupas preta, jaqueta de couro de alguém e tal, e fazia dublagem. Ali eu fiquei conhecido como Guns, daí, olá, vem o Guns, era eu. E daí dava uma coisa na minha cabeça, talvez o meu apelido poderia ter sido esse. Mas, né, o mundo gira. Ali foi talvez parte do embrião, né? Depois, como eu falei, Erechim, etc. Começa ali. E daí, sim, tem a participação dos músicos, todo mundo, né, que participou. Então vem várias histórias aí. Pô, então não é um livro meu, é um livro documentário. E vai ser muito massa dizer ali, documentar, que a música, sobretudo o rock and roll e as suas vertentes, me fizeram chegar até aqui dizendo assim, como o André Matos fala num trecho, num vídeo muito bacana que ele tá num penhasco, acho que ele não imaginava que ele ia morrer pouco tempo depois, mas ele fala a seguinte coisa, mais ou menos assim, se hoje eu tivesse que ir, eu iria feliz, porque eu tenho certeza que eu fiz aquilo que deveria ser feito. E tipo, daí ele fala da música, do quão ele, claro que numa forma, na proporção minha, né? Porque ele é um artista mundial, internacional. Mas ali ele meio que estava sentindo que, tipo, não é a quantidade, e sim a intensidade. O quão você se coloca a realizar aquilo que o David Bowie fala. A disposição das coisas. Que é estranho que você se torna aquilo que você tinha que ter sido desde o início lá na frente. Mas é necessário que você passe por um caminho e feliz daquele que percebe que tudo que aconteceu não foi à toa. Aí está a rota de fuga. Você perceber que você pode ir ao encontro de algo. Então não é fugir de algo, e sim fugir para algo. E é mais ou menos isso que eu trago e quero dividir com todo mundo que passar por aqui. E para mim é uma satisfação, uma alegria estar aqui, ter a oportunidade, André, através de você, do Vini, da etc. E eu tenho sim que agradecer aos patrocinadores. Eles vão passar na tela, hein? Né? Uma turma bem bacana. Tem o Douglas, da Alpha Clan, né? Barbearia. Grande Douglas. Tem o Ander, da Árpia. Tem o Mauri e o Roberto, da Esquina Pastelaria e Sorveteria. Tem o Vini, né? Sonorização. Tem o nosso amigo Carlinhos, né? Que tem a turma dos garçons. A Maitre. Maitre, né? E etc. Chiquinho Sorvetes. Etc. Creative Brands. Isso aí. Chiquinho Sorvetes. E tem outras empresas, né? Que estão daqui a pouco se juntando a nós
para serem apoiadores de uma ideia que é saber que nada se faz sozinho. Somos parte de uma engrenagem. E o grande criador do universo, que a gente não precisa puxar nem uma religião, e sim saber que todos somos irmãos e que a gente está aqui para, quando estiver cumprindo a nossa missão, segurar na mão do irmão e dizer assim, se a gente tem oportunidade, vem junto. Acho que Jesus Cristo foi símbolo do quão a gente tem que olhar para frente e dizer, bora. Bora, vamos lá. Fuga, cara, parabéns mais uma vez. Quiser falar então alguma coisa agora aí pro teu público, pra essa galera que daqui pra frente vai começar a ser espectador, Sim. Ouvinte e espectador, é um videocast, podcast Exatamente. ao mesmo tempo, né? Vai ter esse canal no YouTube, No Instagram. também daqui a pouco Spotify, enfim. Então, cara, parabéns. Fala aí alguma coisa pra essa galera. Eu agradeço Valeu. muito mais uma vez, de coração, a todo mundo que me proporcionou estar no Frederico e me relacionar com pessoas de diversos lugares, como eu falei antes. Muitas excursões vieram para cá. E essas excursões, quando vieram para cá, elas traziam uma carga emocional muito legal. E essas pessoas de fora, depois de muito tempo, eu tô recontatando e eles estão muito felizes de participar do livro, entendeu? Muita gente. Então, tipo, esse pessoal que nessa jornada acompanhou na mira e tudo mais, bora junto para mais essa etapa. E vai ter muita gente interessante aqui. Já tem algumas pessoas que eu não vou revelar, mas em breve, no Fuga Lugosi, no Instagram, a gente vai estar divulgando os convidados. Vai ser quinzenal e, como tu falou, vai ser em várias plataformas, né? A divulgação e vai ser um papo bacana, assim, bem descontraído, para saber a rota de fuga de cada um que passar por aqui. Show. Tamo junto. Valeu. Valeu. Abraço, galera. Valeu, Um abraço. Fuga. Tamo junto sempre. Fechou.